todo dia ela faz tudo. Seguindo um pouco a tua argumentação, eu vim pensando na sessão anterior, vim tentando fazer um link com os painéis de ontem. É muito claro para mim, até algumas relações são muito diretas com o painel de comunicação comunitária. Mas uma palavra que você até usou, falando para a Sônia, né, é uma palavra que eu já vinha pensando, que eu acho que talvez ela permeia praticamente tudo que a gente vem estudando, que é a questão de identidade. Ela tem uma presença, às vezes, como objeto central, às vezes como objeto de estudo, metodologia, uma reflexão sobre essa questão. Eu acho que ela está... e aí, sim, nesse sentido, aí eu concordo contigo quando você fala da tua disciplina, a questão do espaço, né, no sentido de localização, seja ela territorial, seja ela virtual, tanto faz. Na sessão, no painel anterior, eu percebi uma questão interessante quando a Renata comentou aquele anúncio do Itaú, né, para a Laura, da questão da identidade, vou chamar assim, regional dentro de uma cidade, né? Em que ela foi, enfim, foi comprada ou não por aquela população, ela foi percebida, mas foi comprada ou não, uma identidade regional. E eu me lembrei também, que acontece muito, isso eu vejo no Rio de Janeiro, todo mundo, na questão dos bairros. Bairros existem na cidade que, de repente, desaparecem, ninguém mais fala no bairro por uma questão de especulação imobiliária. O prédio que passa a ser construído, ele passa a ser construído naquele bairrozinho, mas para valorizar mais, o nome que se dá, ele é do bairro tal. Meier, então, ficou enorme muito por conta disso. Ele foi englobando outros bairros não tão populares no sentido de chamar a atenção. Boca do Mato. Teve uma situação de revolta no metrô, com a questão da estação do Morro Azul. Não sei se vocês se lembram que a estação do Morro Azul queriam mudar, o pessoal dali não queria deixar, acabaram fazendo um plebiscito. Logicamente, a população do Morro Azul era muito menor do que ali da região do Flamengo, e o Flamengo ganhou, e Morro Azul deixou de existir, né? Então, nesse sentido, aí vem uma questão que eu acho interessante, é que identidade, eu não sei se você... É uma questão mais para refletir. O quanto que identidade pode ser imposta externamente, o quanto que identidade nasce daquele grupo, tá? E ela acaba se revelando, e isso até como um objeto de marketing para ser explorado enquanto mercadoria, enquanto identidade, como forma de se relacionar com aquela população. No entendimento que eu tenho de linguagem, que um sentido ele se dá num acordo de duas partes. Você você tem uma identidade regional, aquele grupo naquele local, ele se percebe, ele se coloca como determinadas características, como um gênero, e se coloque o quanto que isso é percebido e comprado pela mídia, pela comunicação, em termos de entender e rotular, de certa forma, qualificar isso como uma identidade, ou vice-versa, e se é possível essa imposição ou não. A minha hipótese é que não. Que todos esses processos de identificação, que nem você falou, as regiões do Brasil... o Nordeste só é entendido enquanto um grupo geográfico e uma identidade local porque existe um acordo entre aqueles que moram ali de se aceitarem serem entendidos como nordestinos e da população do Brasil como um todo de concordar que aquilo seja viável. Acho que a coisa não acontece numa situação imposição, beleza, é isso. Olha, assim, tentando ser... eu não entendi muito bem o que você queria saber, mas, primeiro, identidade, ela é construída
culturalmente, sócio-historicamente. Então, assim, não há uma visão de fora para dentro. A maneira como os nordestinos se reconhecem é muito diferente da maneira como o Sul e o Sudeste veem os nordestinos. E é engraçado porque os alunos falam muito disso para mim. Eles falam, eles sabem, eles reclamam disso. Eles sabem que eles são vistos pejorativamente. O que eu estava explicando é que as regiões, elas foram construídas arbitrariamente, ou politicamente, ou economicamente. Não é um processo que está relacionado a essa identidade. Quando se recortou aquele pedaço, se chamou de Nordeste, aquele outro pedaço de Norte, isso foi feito no país inteiro. No entanto, isso não gerou, nas outras regiões, a identidade que essas duas regiões têm claramente. Então, alguma coisa aconteceu ali, que a gente não sabe muito bem o que é. E isso, eu acho que, na minha opinião, vai se refletir na maneira como essas redes lidam com a questão da comunicação. Na comunicação delas, aparece também isso. Mas isso são hipóteses de trabalho que eu ainda não tenho resposta para dar, né? Assim, quando eu estava insistindo na questão da espacialidade, é que eu acho que do micro ao macro, né? Ou seja, do local ao global, e eu não faço essa ligação local automática, eu não acho que é assim, há situações, condições, referências que influenciam nas relações de comunicação. E eu estou identificando isso em diferentes trabalhos, e eu acho que é uma ferramenta de trabalho interessante, mas que eu não... enfim, eu acho que é uma proposta só. Ana, se eu entendi, mais ou menos a ideia é que no site as empresas afirmam uma coisa e no comercial de TV eles falam de outra, né? Aí a minha questão era a seguinte, por que essa diferença? Será que, por exemplo, eles estão partindo da ideia de que o consumidor, o público-alvo, o target deles, de cada empresa, que acessa o site, ele teria um espírito um pouco mais crítico e por isso eles são mais cuidadosos com relação à responsabilidade deles, e de repente na TV o comercial está partindo do pressuposto que o target que vai assisti-lo na TV seria mais emocional ou de repente não seria tão crítico? Será que é isso? Por que na TV o discurso não aborda tanto a responsabilidade quanto no que eles dizem de si no site, né? Será que tem essa diferença de uma mídia para outra? Eu imagino que sim, né? Talvez seja uma diferença do próprio meio, cada meio numa diferença de nos afetar, tá? Isso é só a questão. Para a Arlete, eu lembrei de um livro de um ex-professor meu que eu acho muito bom, não sei se você já conhece, o Fred Tavares. Ele escreveu um livro bem novo, bem recente, com a Martha Irving, que se chama Natureza S.A. E eu não li o livro ainda, mas como eu sei que o Fred é muito bom e ele é um professor de marketing, ele é um consultor e é um professor também, pesquisador, Natureza S.A. pode ser legal, né? E para a Sônia eu tinha pensado, eu ia pedir para você falar um pouco mais das relações das redes sociais com relação às geografias da comunicação e a comunicação ambiental, mas aí em seguida você já trabalhou, e eu fiquei só pensando se, em geral, as redes sociais, principalmente na internet, se elas têm sempre uma perspectiva de diferenciação da grande mídia ou se tem algumas que reproduzem o discurso da grande mídia, ou se é sempre divergência. Uma vez me encomendaram para um evento em São Paulo um estudo sobre a construção discursiva, dos referenciais discursivos de certas noções, dentre as quais sustentabilidade, né? Então é interessante porque, para fazer o levantamento desse estudo, eu descobri que muita gente trabalha com a noção de sustentabilidade, todo mundo fala de sustentabilidade, desde nuggets de frango até whatever, todo mundo tem a sustentabilidade ligada à sua marca. Então, aí eu fui ver que, por exemplo, houve uma enquete na MTV que dizia que 100% para 90 e tantos por cento das pessoas ali, dos espectadores da MTV, diziam preferir comprar produtos ligados à sustentabilidade, mas daí, quando, na mesma enquete, perguntaram o que é sustentabilidade, acho que 60 e tantos por cento não sabia responder. Então, a questão que se coloca será que os próprios conceitos usados para balizar todas essas estratégias não são construídos nas próprias estratégias?
né? Então, quando a Ana diz assim, que ela, nas análises, né, que ela vai ver como que as marcas, etc., utilizam ou refletem o conceito de sustentabilidade, por exemplo, né? Será que não seria interessante se perguntar, antes de mais nada, como essas marcas, aí tem a ver com o que o Guilherme falou, como elas forjam esses conceitos na maneira de apresentá-los para os seus próprios interesses, né? Então, por isso, aí estaria uma questão, uma resposta a essa questão do Guilherme, que eles apresentam a noção de sustentabilidade nos próprios sites e etc., exatamente porque elas estão pensando elementos nessa noção para usar para os próprios, né? Então, para os próprios interesses. Então, na verdade, seria quase que uma inversão do olhar, né? Como é que ao associar a noção de sustentabilidade às suas marcas, eles não estariam já forjando uma ideia de sustentabilidade. Tanto que todo mundo fala de sustentabilidade, e o que a gente usa como noção, o que é o fartamente colocado como a noção de sustentabilidade, tem pouquíssimo a ver com a Agenda 21. São alguns tópicos pinçados, mas ninguém nem sabe que existe a Agenda 21, inclusive, se você for fazer uma pesquisa, né? Então, enfim, essa seria a ideia, que daí também tem a ver com o da Arlete, porque quando você fala que a empresa oferece, né, uma certa conscientização, né, que hoje o público está conscientizado, nossa, que o público está informado, vamos falar mais fácil, e etc. Quem passou essa informação? Não foram as próprias campanhas? Então, será que a economia de circulação dos discursos sobre as noções não forjam os referenciais usados pela campanha? Entende o que eu quero dizer? Né? Então, seria um caminho a seguir, que daí tem a ver, para finalizar, com a própria noção de espacialidade com a qual você está trabalhando, né, Sônia? Até que ponto esses recortes espaciais não são recortes também forjados discursivamente, né? Essa que você falou, isso daqui é uma separação, é um recorte aleatório. É uma organização aleatória do espaço, né? Então, até que ponto você não poderia trabalhar com essa, quer dizer, antes de mais nada, com a construção das diferentes noções de espaço que vão depois pautar o resto da discussão. Não sei se me fiz entender, porque tentei ser rápido, mas é isso. Bom, a minha pergunta vai para a Arlete e tem um pouquinho a ver com o que a Renata estava falando. Eu queria saber como que essas empresas que têm consciência ambiental, o que elas podem fazer para atrair mais as pessoas para valorizar esse tipo de serviço. Lógico que hoje em dia não tem muita gente que valoriza, mas eu acredito, principalmente as pessoas que são de uma classe social menos privilegiada, elas ainda não valorizam uma empresa que tem essa consciência. Eu queria saber o que poderia ser feito para atrair esse tipo de consumidor. Primeira perguntinha mais específica para a Sônia Guiar. O Ulrich Beck, eu tive oportunidade, eu conheci uma orientanda dele lá em Munique, e orientando o Ulrich Beck. Ele está trabalhando agora com um conceito para além, derivado dessa ideia da sociedade de risco, que é a Europa cosmopolita, etc. Ele usa uma expressão interessante no trabalho dele, que é a brasilianização da Europa. Nessa questão de migração, na questão das várias referências dessa composição dos sujeitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o efeito dessas múltiplas fronteiras, da recomposição do que é região, por consequência do que é identidade, do que é comunidade, do que é essa referência do ser, da pessoa em relação ao seu lugar, ao seu território, derivado dessa ideia que eu acho que não permeia só a Europa, mas também o Brasil. Aqui, quer dizer, a gente estava conversando uma questão da Bolívia em São Paulo, a questão desses fluxos migratórios. De um modo geral, vou pegar uma expressão que é bastante cara ao Guilherme Neri, né? Assim, desculpa aí se eu vou falar relativamente mal da publicidade
e da comunicação de modo geral, e principalmente de como, né, se constitui, de como nós dialogamos com o que deveria ser o pressuposto ético da profissão de comunicação. E aí uma pergunta, uma deixa para as três. Mas a gente está falando da perspectiva da Ana. Um diálogo, e aí eu acho que o Guilherme ele chuta, assim, eu acho que é interessante, mas eu acho que tem um componente no processo aí, que é a entrada da agência de publicidade na diferenciação do que é o discurso da empresa e a missão e a visão da empresa em relação ao desenvolvimento da campanha, que entra um outro componente na cadeia produtiva, que é a agência com o seu background de formação, de intenção, como a Arlete falou. A gente está no desenvolvimento de uma publicidade que era a venda e que passa a ser conceito que integra essa relação da empresa com o seu produto ou seu serviço, com o consumidor final, com o seu target, etc. Mas, enfim, a questão é de que esse discurso entre o que é produzido, o que é constituído na empresa e o que se vê, né, nessa linha de frente com o consumidor, nesse diálogo mais direto com o consumidor final, é claro, é muito mais deslocado. Em relação ao marketing ambiental, acontece uma outra lógica, mas da mesma questão, quer dizer, da falta desse pressuposto ético, político, na formação do profissional e, portanto, de respeito a nós também, que é a questão. Só existe o marketing ambiental na medida em que a dimensão de preocupação com o meio ambiente se percebe como atributo de venda. E aí eu acho que é uma questão para a gente pensar lá para trás, assim, bom, o que está movendo o desenvolvimento, né, das nossas pesquisas e da nossa constituição de identidade no meio acadêmico, na universidade, na relação com os alunos. Não é minha área, eu vou ser bastante breve, mas duas coisas eu tenho que pontuar. Na sua fala, eu me lembro de a tese de doutorado de um grande amigo meu, antropólogo, foi em cima da Mata Atlântica. E, na época, estava sendo definida uma legislação sobre o que era Mata Atlântica ou não era. E havia uma grande polêmica em torno dessa definição, né? E essa polêmica tinha, evidentemente, uma dimensão política, uma dimensão econômica, a questão de que propriedades seriam ou não demarcadas. Então, era uma discussão entre biólogos, fazendeiros, políticos, lobistas e tal. Eu me pergunto se isso não poderia ser estendido para o conjunto dos biomas, entendeu? Porque quando a gente tem essa tendência cientificista de considerar que, como é uma definição que vem das ciências duras, bioma é isso aí. Mas a própria noção do que seria Mata Atlântica parece que é controversa entre eles mesmos, entre quem define isso. Aí talvez fosse interessante, se é que você já não faz isso, considerar essas divisões como um tema problemático em si mesmo. Tá? Era só uma ideia. E essa tese provavelmente deve estar disponível. E, rapidamente, também sobre... Eu acho que dá para falar com vocês duas, mas mais especificamente com o toque de humor na fala final da Ana Paula, que eu não vou discutir com isso de modo algum, mas eu queria levantar uma questão que eu acho importante, que é a seguinte, né? Quando você brinca e fala assim, é claro que isso enquanto estamos no mundo capitalista, enquanto a revolução não vem, porque... Evidente, não há a menor dúvida que temos que ser sensatos, não somos delirantes e tal, mas algo a se considerar aí que eu acho especialmente relevante, vários autores, mas eu vou citar apenas um, que é o Ivan Mesaros, que faz uma análise econômica muito séria da realidade atual, e ele vai dizer por A mais B. Na década de 20, a Rosa Luxemburgo havia dito, ou socialismo ou barbárie. Não é uma questão de melhorar a vida, não, é que se não for... ferrou. Bom, deu a barbárie naquela época, né? Foi a Segunda Guerra Mundial, o stalinismo, a degeneração e tudo mais. Mas o que o Mesaros vai dizer hoje é inspirado, parece, em Dom Pedro I, né? Ele fala assim, socialismo ou morte. E aí ele vai trabalhar isso não a partir de um apocalipticismo qualquer. Ele vai fazer uma análise muito rigorosa de uma tendência atual da economia, que é a da obsolescência planejada dos produtos, e que tem sido defendida como a destruição criativa, que é uma maneira de gerar mercados e gerar empregos e não sei o quê, mas a dimensão ecológica disso é tão terrível que ele substitui a destruição criativa pela criação destrutiva, e que embora a acumulação numérica de capital e de valor e tal seja infinita, os recursos não são.
E a gente já estaria operando numa escala de hiperprodutividade dentro desse paradigma chamado de destruição criativa, que ele chama de criação destrutiva, que não pode ser desconsiderado, não apenas por questões ideológicas ou éticas, mas ele coloca nesses termos, de sobrevivência da espécie da biosfera. Então, se a gente discute questões ambientais, eu acho que isso, ainda que não seja o foco, ou questões de sustentabilidade, eu acho que não dá para não considerar, pelo menos, esse alerta. Não é uma pergunta, é só um comentário assim rápido, que a Leti citou a Natura, né, como a número 1 tal do marco político. Por acaso, meu marido trabalhava numa indústria que, não sei se vocês sabem, 90% dos produtos Natura não são feitos por indústria delas, né? Ela terceiriza, né? Tem uma cadeia produtiva por aí, né? E nessa indústria que ele trabalhava, é óbvio, as condições são subhumanas, aquelas condições que a gente conhece. Então, assim, eu sempre fico preocupada quando a gente fica assumindo, e gostei muito assim, do que você falou, Ana, porque, de certo modo, você foi futucar, né, a questão do conceito estabelecido, né, e olhar assim, empiricamente mesmo. Eu gosto muito de pesquisa empírica, acho que ela é extremamente necessária, porque ela acaba mexendo em coisas que para a gente são tão sólidas, como isso que ele falou da Mata Atlântica. Então, assim, a Natura não é, sabe, ela vende esse mate que é a número 1, tal, mas ela não é, sabe, porque 90% das empresas que fazem os produtos dela não são empresas maravilhosas, que os funcionários são sócios, etc, etc, etc. Então, era mais em função disso que eu acho que a gente, que cabe, né, a comunicação, e acho que nós estamos preocupados, ainda mais nesse momento de falar de uma coisa tão séria, eu concordo bastante com essa análise dele, a gente ficar preocupado, não deixar de olhar para a questão real, né, da economia, né, porque eu acho que esse é o grande nó da publicidade, né? E é do jornalismo, é de toda a comunicação, né? Ninguém está fazendo algo bonzinho à toa, né? Vai meio na linha do que ela colocou. Era isso. Só para completar, que aí eu completo também mais ou menos aqui essa ideia. Como você falou de Unilever, Ana Paula, e aí eu queria perguntar se é do seu conhecimento ou não. Há pouco tempo, eu fui procurada por uma pessoa, que é uma diretora de criação de uma grande agência de publicidade, pediu para não ser identificada. Inclusive, a gente conversou num cafezinho. Assim. Ela falou, Patrícia, existe um grande desenvolvimento de um discurso para a Unilever, de um discurso de responsabilidade social, responsabilidade socioambiental, blá, 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 blá. E o que eu percebo é que existe, concomitantemente, uma ação efetiva de desmobilização de projetos comunitários ou em comunidades de baixa renda, rurais, mas ela citou um específico. Não sei, eu não vi em São Paulo, mas me parece que tem uns caminhões que vendem, né, amaciante, as pessoas vão lá com sua garrafinha e compram amaciante de roupa, sabão, isso é muito comum, né, em São Paulo. E aí ela falou o seguinte, que uma das ideias da Unilever era, só que esse caminhão vai passando de pai, vai passando de geração em geração, né? E é muito daquele lugar. As pessoas conhecem o rapaz do caminhão, né? E uma das ideias da Unilever era exatamente fazer um caminhão, assinar a carteira. Agora você não precisa de mais disso. Eu vou assinar a sua carteira, eu vou te dar o caminhão e vai ser o caminhão da Unilever, com a logomarca, com tudo. Então, quer dizer, isso é um projeto, tipo as coisas lá que a Criança Esperança costuma fazer. Entra, desmobiliza e põe uma logomarca. Então, eu queria saber se é do seu conhecimento, se você já ouviu falar nisso, e se você sabe desse movimento efetivo nas agências de publicidade, né, para esse tipo de desmobilização. O que me chamou a atenção na época foi que essa publicitária me disse, Patrícia, como você trabalhou com publicidade comunitária, eu queria saber se tem alguma possibilidade da gente instrumentalizar essas pessoas das comunidades para que elas possam reagir, ou pelo menos negociar melhor, né, o seu espaço. E não achem que finalmente agora eu sou incluído porque eu vou ter minha carteira assinada. Então, como é exatamente a Unilever, e você está tratando da Unilever, eu queria saber se você sabe disso, se é do seu conhecimento e a sua posição em relação a isso. Eu acho que complementa o que a... É só um comentário, assim, que eu sinto um pouco, não é uma crítica às pessoas, a tudo mais, mas, assim, é porque eu sinto um pouco de hipocrisia em tudo.
tanto nas pessoas que propõem isso, tanto com as empresas que propõem isso. Por quê? Por que as empresas fazem isso? É porque elas realmente estão preocupadas com isso? Ou porque elas querem responder a um pedido da sociedade? E a sociedade quer realmente isso? Ou ela quer passar, ou ela quer fingir que quer isso? Porque, por exemplo, como ela falou, muitas pessoas não sabem o que é sustentabilidade. E elas exigem que as empresas tenham algum projeto de sustentabilidade. E as empresas, para responder a essas pessoas, dizem que tem um projeto de sustentabilidade. Então, assim, até que ponto essa discussão é muito legal, mas até que ponto todo mundo quer isso de verdade, né? Completo, que é bem rápido, que é um pouquinho com o que ela falou. Vocês não comentaram sobre os incentivos que o mercado retribui à empresa ecologicamente sustentável, né? Porque as empresas que atingem um certo, né, etapas, né, de ecologicamente sustentáveis nas suas ações, elas ganham também um mercado que se abre não somente pelo afeto, né, que a marca passa a fazer, mas há uma coisa maior de mercado aí que se abre para ela, que só ela pode concorrer, né? Então, uma questão que é um mercado também, né, a visão de mercado, mercadológica, continua talvez um pouco a visão mercadológica. Sim ou não? Vamos ver. Bom, como eu falei, essa pesquisa não foi aprofundada, é o começo de um estudo. O que eu posso falar do que eu já vi do site da Unilever? Eles têm lá relatórios anuais de sustentabilidade com as diversas e várias ações, com várias ações relacionadas à saúde, meio ambiente, autoestima e bem-estar, que são os pilares deles, né? Eles também têm... Eu vou desenvolvendo a resposta ao longo da minha fala, tá? Não sei onde é que vai chegar. Eles têm também isso é interessante, no link sustentabilidade, eles têm o link publicidade. E dentro disso, eles têm um link, por exemplo, compromisso... Só um minutinho, tá, por favor. Dentro do link propaganda e marketing tem um documento, compromisso público de publicidade responsável. E dentro desse documento fala-se poucas coisas sobre como atuar de forma responsável. Fala-se uma coisa geral sobre respeitar os princípios do CONAR, respeitar os princípios de responsabilidade social da empresa. Não se tem diretrizes sólidas. Mas nos relatórios de sustentabilidade a gente vai encontrar essas ações diversas. Eles também têm um texto, Marketing Responsável, onde eles falam que a publicidade, além de influenciar o comportamento dos consumidores, também constitui um meio através do qual podemos nos engajar com os consumidores em relação a questões de importância para eles, na citação literal mesmo. Então, onde que eu estou querendo chegar? Primeiro, que no site deles, eles não têm só o discurso de sustentabilidade de uma forma geral, mas o discurso de que a publicidade também deveria responder a isso, a esses princípios. Ok. Tentando responder um pouco mais às suas perguntas. Eu não conheço, como é uma pesquisa que está no começo, eu não me deparei com esse tipo de ação deles. Claro que eles não falariam nesse tom, mas eu não analisei as ações para ver se poderiam ser isso, uma entrada na comunidade com vistas a até desmobilizar os locais. Analisando as ações que estão lá no site,
eu acho que eu penso que analisando aquelas ações é possível a gente ter essa dedução, se for isso mesmo. Mas eu teria que ver quais são essas ações que são super fáceis de serem encontradas, porque estão no relatório de sustentabilidade de 2007, 2008, 2009. Então eu teria que ver, não posso te responder. Pode passar a bola que eu me viro. Então, tem essa questão. Tem esse projeto de resposta para você. Sobre a questão do Guilherme, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu acho que pode ser bem por aí, eles não buscarem a mobilização quanto a causas sociais por meio da publicidade, por entenderem que talvez esse pensamento em causas sociais faça com que a pessoa se desvincule um pouco do prazer consumista, do prazer de consumir, porque, aliás, essa é a própria proposta da publicidade socialmente responsável que eu estou colocando. Uma vez que a pessoa tem um contato com o outro, com a realidade, a noção de que para ser feliz e para se bastar é necessário só consumir, fica meio balançada, porque ela fica confrontada com a realidade. Então, eu acho que pode ser uma coisa consciente das empresas não colocarem isso na publicidade. Mas seria preciso... Mas ainda é uma dúvida se é simplesmente uma cultura, uma inércia do mercado, ou é uma ideia de manipulação mesmo. E como saber disso é com a Arlete daí, porque ela vai entrevistar os caras e por meio de perguntas indiretas, né? Porque eles não vão dizer na lata que... Hã? Não vão dizer na lata isso. Então, teria que pensar estratégias de pergunta. É interessante que tem agências que se intitulam como de publicidade responsável, mas quando a gente analisa o portfólio deles, é a mesma coisa que outras campanhas, que outras agências. Por exemplo, a Full Jazz, com a Cristina Carvalho Pinto, que é uma das referências quando se fala em publicidade responsável. Eu vasculhei o portfólio e ela se intitula dessa forma porque tem campanhas de causas sociais também, campanhas para ONGs, campanhas para defender ideias, mas quando se trata de divulgar produtos, a linguagem continua como a linguagem tradicional, não tem uma diferenciação. Daí tem a particularidade de não aceitar determinadas contas, mas isso é coisa que a gente já vê faz tempo em algumas empresas, como, por exemplo, a Talent, do Júlio Ribeiro. Desde a época da minha faculdade eu sei disso, que ele não aceita bebida alcoólica e não aceitava cigarro. Então, esse outro olhar que eu estou colocando aqui é difícil encontrar como postura praticada mesmo pelas empresas, pelas agências. Mas eu acho que a publicidade, eu não sei em relação à obsolescência programada, mas a publicidade tem todo o poder tem muito do poder para estimular um consumo consciente, engatando com uma pergunta que veio em outra hora. Eu acho que, por exemplo, a invasão publicitária nas mais diversas esferas públicas, como vocês colocaram, talvez seja uma tendência contrária a esse consumo consciente. Porque se o consumo consciente é deixar mais espaços para resistir a consumir, se eu vejo isso, eu falo nas minhas aulas de ética, se eu vejo uma propaganda do Sendas até num folheto de missa, que seria um lugar para não pensar tanto no material, como que fica esse espaço de resistência e de, portanto, não gerar tanto consumismo excessivo e tanto lixo, e daí portanto, não contribuir com a sustentabilidade. Então, acho que é por aí.
Mas com a obsolescência programada, eu acho que parte mais também dos gerentes de marketing pensarem em criar produtos mais duradouros, né? E daí o papel da publicidade seria mais um reflexo. Entendeu? Tá bom. E só umas coisinhas para complementar, já vou passar, eu só queria comentar, eu esqueci de falar na hora do artigo, que em termos de políticas públicas e autorregulamentação, o que já se fala sobre essa questão de publicidade social ou socialmente responsável? O CONAR, que também não é de todo inocente, né? É uma área do mercado, mas ele responde a pressões sociais. E em julho de 2009, em maio desse ano, se instituiu um grupo de estudo para pensar sobre como estimular mais a sustentabilidade ambiental através dos anúncios diversos. E ainda não se tem nada, porque é muito recente, mas formou-se um grupo de estudos. Mas o que se tem de mais concreto é que o Código Brasileiro de Trânsito foi reformulado em algumas questões, e uma delas é a obrigatoriedade de mensagens educativas relacionadas ao trânsito em publicidades de automóveis. Só que está faltando, isso é desde 2009, já está em vigor, mas eles não bolaram ainda as dicas de frases de advertência, as sugestões. Mas então tem aí também já uma parte mais institucionalizada pensando nesse estilo de publicidade. É isso. Bom, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, né? Eu vou tentar 5 minutos. O que o Guilherme levantou, né, a diferença que acontece no site da empresa e nos comerciais, eu entendo, assim, é muito inicial minha pesquisa, mais para senso comum, né, que os teóricos, né, diziam, já o Kotler fala desde a década de 70, que as empresas elas trabalham muito para construir o sentido de politicamente correto. Então, onde ela consegue, né, uma linguagem mais adequada, que ela consegue explanar melhor isso, ela coloca para quê? Se alguém for procurar, igual a Ana foi no site procurar, não, ela é politicamente correta, ela está preocupada, ela está consciente. O comercial de TV, ele vai de encontro a quê? A linguagem do público, né? Para quê? Para ser comercializado, para comprar o produto, né? Então, ele segue a linha do quê? Do posicionamento mercadológico. Tá? A coerência existente entre essas empresas é muito pequena, né? Principalmente, né, vamos falar das empresas brasileiras. O conceito de sustentabilidade no Brasil está engatinhando, né? Apesar de uma coisa, a gente imaginar, não, mas muito tem se falado nisso, as leis ambientais, né, está engatinhando ainda, né? Não tem como. Sobre o que a Renata falou, né, do consumidor informado, né, se tem esses conceitos forjados, né, eu acredito que sim, né? Mas essa construção desse perfil, desse consumidor, vem dessas pesquisas de mercado que intitulam, né, a geração Y, como é que é esse consumidor, o consumidor antenado, informatizado, né? Vem de pesquisa de perfil de consumidor brasileiro, né? Então, essas pesquisas é que dizem, né, juntando todas, eu não tenho nenhuma aqui para citar, mas estou falando agora de senso comum, mas vem de uma informação de pesquisas de mercado que esse consumidor atual, é lógico que não é a totalidade, né? A gente pode pegar um nível universitário, sei lá, 2% do Brasil, não sei se está nesse percentual, não dá para atingir, né, a totalidade, mas a gente tem esse público que consegue, né, ter essa percepção melhor, certo? O que fazer, né, para atrair a atenção do consumidor, né? Ainda é muito novo, né? As empresas, no meu entender, respondendo já à questão da Natália, né, elas mais agem para quê? Para serem vistas como politicamente corretas, né? Eu entendo, sim, que tem muita hipocrisia, o objetivo é vender, vender, vender.
Porque senão a empresa, se o produto realmente não vai contribuir no amanhã de vocês, ele teria que ser tirado do mercado, certo? Mas para a empresa resolver tirar esse produto do mercado, isso implica em quê? Né? Custos, certo? Ela teria que colocar outro no mercado. Enquanto ela não tem outro, ela não consegue outro que dê esse mesmo retorno, ela não vai tirar esse produto do mercado. Né? Não vai acontecer isso, certo? Então, eu acredito sim que as empresas elas tentam, né, passar essa linha, mas ainda é muito emergente, é muito superficial essa consciência. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição, né? Como a Adilson falou, é muito novo, as empresas estão sentindo, não, é legal fazer isso, então vamos começar só para para ser vista como uma empresa que é de ponta, que tem preocupação, né? Mas a intenção culturalmente ainda não está instalada, né? Como fazer com que o consumidor compre produtos ecologicamente corretos, né? A pergunta dela é uma questão também de educação desse consumidor, é informação, né? Teoricamente, a gente tem mudanças, né? Que é a cognitiva, atitude, crença, comportamental, e aí a ação factual da compra por produtos dessa natureza, a opção por produtos dessa natureza. Na nossa sociedade, para você optar por produtos, por exemplo, vai no supermercado e vê quem faz a opção por produtos orgânicos. Poucas pessoas, custa mais caro, custa bem mais caro, né? Então, eu posso até saber, esse produto faz bem para a minha saúde, mas está muito caro, não dá para levar. Tá? Então, ainda esbarra nisso, né? Os produtos, eles são mais caros, certo? Acho que é com você agora, Sônia. Bom, vamos ver aqui. Eu queria primeiro começar pela ideia de região, né? Embora efetivamente seja uma construção, em princípio, arbitrária, né? O que é a divisão geopolítica, ou mesmo a construção do bioma, mesmo que sejam baseados, por exemplo, no caso geopolítico, tem todos os referenciais da própria política, da geografia, da economia, no caso do bioma, das diversas disciplinas biológicas, geográficas também, outros ramos da geografia, há algo que eu não sei te dizer como que acontece, mas há uma identidade que se referencia por esses espaços, né? Assim, para mim é muito impressionante quando eu descobri a existência dessas redes, que são redes de ONGs e movimentos sociais. Foi isso que eu estudei na minha tese de doutorado. Redes de movimentos, de ONGs e movimentos sociais que utilizam a tecnologia de informação e comunicação para articularem as suas ações políticas e de intervenção nos seus espaços referenciais, né? Foi isso que eu estudei. E dentro dessas que eu estudei, tinha rede de mulheres, rede ambientalista, rede de questão agrícola, né? Mas que estavam referenciados por alguns espaços. Então, a existência dessas redes, de uma forma tão duradoura, você vê, tem rede criada em 92, em 94, né? Que me chama a atenção dessa relação com essa identidade e de ações de comunicação que reforçam essa identidade, que constroem e reforçam. Eu não vou tentar explicar essa identidade, porque eu não sou antropóloga, não tenho base para isso, então eu não vou tentar. O que eu vou tentar é identificar quais as ações de comunicação que essas redes constroem e quais são os referenciais, quais são as especificidades que elas têm em relação a essas espacialidades nas quais elas estão inseridas. Porque, na medida que elas são redes de ONGs e movimentos sociais, essas entidades são locais. A rede é que é regional. Como é que se dá essa articulação entre o local, o regional e também o global? Por quê? Eu vou citar um exemplo de uma rede que não é a que eu vou estudar, mas eu estudei na minha tese de doutorado, que é a Coalizão Rios Vivos. A Coalizão Rios Vivos é uma rede que está dentro do Centro-Oeste e que ela atua em interbiomas. Ela atua tanto no Pantanal quanto no Cerrado. E ela
em 94, entre 92 e 94 e 98, ela teve um papel muito importante para impedir a construção da hidrovia Paraná-Paraguai. E ela usou para isso intensamente tanto comunicação interinstitucional, atuando, fazendo lobby pesado junto aos governos, porque a hidrovia ela ia envolver os estados do Centro-Oeste, mais Uruguai, Paraguai e eu acho que um pedaço da Bolívia, uma coisa assim. Ela pegava países e estados. Então, ela era uma rede regional e, ao mesmo tempo, internacional. E elas atuavam como? Na imprensa dos dois países. E ela colocava tudo que saía, ela fazia um clipe de texto integral. Gente, eu estou falando numa época de rede sem interface gráfica, era só interface texto. Eles escaneavam, colocavam tudo isso no site e era quem pegava no site reproduzia. E tinha uma entidade, algumas entidades europeias e americanas que não só ajudavam a financiar essas atividades de lobby, como reproduziam esse material nos seus países e funcionavam nas relações multilaterais. Vocês estão dando um exemplo só do potencial de informação e de uso de mídia que essas redes têm. E isso é invisível na grande mídia. E aí chega a tua resposta. Não, elas não tentam reproduzir nada da grande mídia. Ao contrário, é contra-informação e contra-comunicação o tempo todo. É isso que, inclusive, é o nome da minha tese de doutorado, é isso. Até invisível. Informação e contra-informação nas regiões e movimentos sociais. E o artigo que eu coloquei na revista resgata uma parte do desenvolvimento desses dois conceitos de contra-informação e contra-comunicação aplicado no contexto atual. Então, não me fale em redes sociais para a internet, que foi essa a briga que eu tive no Intercom 2008. O que chamam hoje de redes sociais na internet não tem nada a ver com essas redes sociais que eu trabalhei e continuo querendo trabalhar. Né? Então, assim, meu interesse na região é como um recorte espacial onde se dão as lutas sociais e ecopolíticas referenciadas pela questão ambiental. Eu não vou, imagina, Milton Santos disse lá, príncipes anos atrás, que a região não existe. Não sou eu que vou tentar provar que ela existe desse ponto de vista. Né? Quem sou eu para contestar Milton Santos? Agora, em relação à questão da sustentabilidade, eu não sei se vocês notaram que nos meus slides eu não uso nenhuma vez a palavra sustentabilidade. Exatamente porque, como eu trabalhei a partir do momento em que esse conceito começou a ser discutido internacionalmente, eu sei o quanto ele está sendo esvaziado. Então, me desculpe, Ana Paula, essa frase, o conceito de sustentabilidade está engatinhando, não, ele está sendo desmontado, e eficazmente desmontado. Ele está sendo totalmente esvaziado do seu sentido original. E tanto que os próprios formuladores, quer dizer, quem participou do processo de construção desse conceito já não usa mais. Tem todo um processo de crítica dentro da academia, dentro dos movimentos que participaram desse processo de construção, rejeitando esse conceito exatamente porque é isso que o Carlos Waltz chama de neoliberalismo ambiental. É quando você pega algo que foi construído e reapropria ou esvazia de sentido para manter as relações da expansão capitalista. Porque, obviamente, toda essa questão ambiental ela está indo naquilo que é mais importante para o desenvolvimento capitalista, que é o consumismo. Então, a obsolescência programada, ela faz parte como se você fosse um ciclo. Obsolescência programada, consumismo, lixo e mudanças climáticas. Assim, e é impressionante como ninguém faz a relação entre mudanças climáticas e obsolescência programada. Eu começo a disciplina que eu dou lá na Universidade de Sergipe, que é uma disciplina de seminários, e que eu dou relação mídia e meio ambiente. Eu começo perguntando pelos alunos assim, quantos celulares vocês já tiveram? Aí a pessoa, mas professora, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Aí eu falo, o celular de vocês tem câmera? Tem. Acesso à internet? Sim. Quantas vezes por dia vocês precisam carregar esse celular, a bateria desse celular, para poder acionar todos esses recursos? Tem que realmente estar carregando o tempo todo. E quando você carrega, você está usando o quê? Energia. Tá. Aí começa a construção do ciclo.
O celular hoje é o maior... se você tiver que discutir qual é o objeto de maior impacto ambiental hoje, é o celular. Porque você troca de celular uma velocidade que você não troca nenhum outro produto eletrônico que você tenha. Você não troca rádio, televisão, geladeira. Ao contrário, a geladeira hoje é até bom trocar, porque as mais novas são mais econômicas do ponto de vista da energia. Entende? Então, assim, a gente não... Isso está tão embutido, essa questão da obsolescência programada. Por quê? A obsolescência programada do celular, ela tem a ver com todo o processo. O celular é a síntese do desenvolvimento da indústria da indústria digital, da indústria da informação e comunicação digital. Que eu já não estou falando mais em TICs, eu estou falando em TIDICs, essas tecnologias digitais. Por quê? É nesse pequeno objeto que está sendo experimentado tudo que está sendo desenvolvido desde os anos 40. O hipertexto, para quem não sabe, vem dos anos 40. Então, hoje está se juntando nesse pequeno objeto todas as coisas que vêm sendo desenvolvidas. E por isso que ele é tão bom. Porque já é celular de terceira, de quarta, de quinta geração. Então, assim, se a gente não encarar essa relação entre o processo, a gente não... Sabe, assim, desculpa, a gente vai falar em sustentabilidade, vai falar... Mas aí eu tenho que concordar com a menina ali, é muita hipocrisia, que a gente tem que encarar isso de frente. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar, o social não é uma soma de individualidades. O social, ele remete ao coletivo. Então, assim, eu gosto dessa formulação que você faz da publicidade socialmente responsável, mas se esse social não estiver associado a coletividades, ele vai ser apenas uma palavra solta nesse discurso vazio, que na verdade, tem uma coisa um pouco de desespero aí, né, do capitalismo, porque ele precisa se salvar, porque ele está sendo apertado, digamos, de vários lados, e essa ideia de se reapropriar e esvaziar o sentido faz parte dessa disputa. Né? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, eu acho que era isso. Eu queria lembrar também a questão a relação, alguém falou consumo consciente, que deem uma olhada na campanha do Greenpeace sobre consumo consciente. O Greenpeace está fazendo uma coisa muito interessante. Ele não está fazendo isso ele não está fazendo discurso para a proteção da Amazônia na Amazônia. Ele está fazendo isso lá em São Paulo. Por quê? Onde está o consumo da madeira da Amazônia? Ele está indo na mudança do comportamento do consumidor. Então, olhem a madeira que vocês estão comprando. Quando você comprar um móvel, uma cadeira, olhem de onde vem a madeira. Porque, na verdade, isso é uma coisa que na Europa já está muito disseminado. As pessoas olham a embalagem, leem a embalagem, olham o selo, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tem. A gente ainda tem um comportamento consumidor extremamente irresponsável. Né? Não, só para bem rapidinho, essa questão de que o social não é uma soma de individualidades. É por isso que eu critiquei aquela campanha, aquele comercial do Homo Multiação, sendo tido como uma campanha socialmente responsável, porque se tratava de uma questão individual, uma relação familiar, e não se trata de um problema social, de uma coletividade. Era isso que eu queria expressar bem naquela hora e não saiu. Lamento profundamente ter que encerrar. Não só esse painel, como todos os outros que a gente teve que encerrar tardiamente, por um lado, mas também muito cedo, por outro. Queria agradecer as minhas 3 colegas por esse painel. Vamos fazer agora um pequeno encerramento. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.